Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 136, com o tema Conflito. Eu sou Amaral e farei o estudo com vocês. Vamos à leitura do texto. Conflito. Acho então esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Paulo, em sua Epístola aos Romanos, capítulo 7, versículo 21. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram um grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os traem, diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e, geralmente, procuram um inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado à análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia em que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã, no rumo da luz imperecível. Emmanuel. Meus irmãos, existe uma passagem atribuída a um irmão que não é a última encarnação, ou pelo menos na última reencarnação conhecida, atende pelo nome de Dom Bosco para os católicos, que diz mais ou menos o seguinte: eu não disse que seria fácil, eu disse que valeria a pena. E eu gosto muito de usar essa passagem para o entendimento desta grande atitude de autoiluminação, deste redescobrimento dos caminhos, desta mudança de rotação de nossas vidas, que é aceitar e, de forma absolutamente proativa, desempenhar a reforma íntima dentro de cada um de nós. Chame como quiser essa reforma íntima, nós espíritas assim o chamamos. Mas autoiluminação, autodescobrimento, a perspectiva de sentido de vida, autoencontro, as nomenclaturas são as mais diferentes. Honestamente, não creio que para nós, encarnados ou desencarnados aqui ainda no orbe terrestre, ou pelo menos para a maioria de nós, este processo ocorra dentro de uma única oportunidade reencarnatória. Com certeza não. Há quanto tempo estamos aqui neste planeta? Com certeza, nenhum de nós, entre encarnados e desencarnados, está estreando reencarnações aqui. Já estamos aqui há muito, muito tempo. Isto significa que nós não temos conseguido vencer etapas básicas, etapas fundamentais e etapas que são repetidas às exaustões em cada uma de nossas oportunidades reencarnatórias. Antes que vocês possam imaginar que eu esteja nos depreciando, muito pelo contrário, acredito firmemente, como pai que sou nessa atual oportunidade reencarnatória de 2 anjinhos de luz, que cada um está no seu tempo. Cada um de nós está no seu tempo, nenhum de nós está acelerado, nenhum de nós está retardado. Nós estamos fazendo aquilo que é possível,
para nós. Lógico que temos capacidade para muito mais. Mas nós não estamos tratando aqui do que é que nós poderíamos ter feito. Nós estamos tratando aqui daquilo que, mais do que o alcance de cada um de nós, é uma situação que nós já desejamos realizar. E esse processo de reforma íntima, quanto mais nós adentramos, não apenas nos estudos do Evangelho do Cristo Jesus, em especial sobre o enfoque da temática dos ensinamentos que nos são trazidos pela doutrina dos Espíritos, mas principalmente participando de uma forma mais ativa dessa prática misericordiosa e maravilhosa, que é a prática do serviço no bem, o serviço na obra do Cristo Jesus, a função de ceareiro, por minúsculo que cada um de nós sejamos dentro dessa seara do bem, do amor, do Evangelho do Cristo Jesus, por mais que nós já tenhamos caminhado há algum tempo nesses caminhos, e os conhecimentos estejam se aclarando para nós, nós ainda temos uma bagagem multimilenar de reencarnações pregressas, em que mantivemos durante muitos milênios padrões de frequência, padrões de comportamento, padrões de entendimento, padrões de pensamento, muito diferentes daquilo que é o esperado para a nossa capacidade intelectual. Na verdade, avançamos profundamente dentro do terreno da intelectualidade, mas não oferecemos para esse nosso aprendizado uma perspectiva de ético-moralidade. E mais que isso, um objetivo desse ensinamento para o bem comum. Este processo é o que nós chamamos de dimensão da espiritualidade. Todo o nosso conhecimento científico, bendito, majestoso e maravilhoso, que as graças do bom Deus têm nos permitido, e nós temos feito por onde merecer, isso é inquestionável, ele precisa ser evangelizado. E esse é o grande processo. Nós precisamos evangelizar as mais diferentes dimensões de nossas vidas. Nós precisamos evangelizar as mais diferentes perspectivas de entendimentos nossos a respeito de nossas linhas de conduta e de nossas linhas de pensamento. Porque o Evangelho, meus irmãos, ele nada mais é do que o manual da vida. E ao seguirmos o Evangelho em cada uma das diferentes dimensões que constituem o nosso ser, nós estaremos trabalhando para que a integralidade do nosso ser evolua, avance, prospere. E nós só podemos avançar quando as nossas mais diferentes dimensões estão harmonizadas dentro desse processo de evangelização. Eu não posso usar apenas a minha dimensão altruísta de quando estou dentro de um coletivo que pensa de forma semelhante a mim, vibrar em frequências mais altas. Como, por exemplo, quando eu vou a uma casa religiosa. Todos nós, quando vamos a uma casa religiosa, nos sentimos melhores, nos sentimos mais em paz e realizamos muito mais atividades de benemerência, de altruísmo, de entendimento de que somos uma coletividade, do que quando estamos fora dessa perspectiva. Mas a vida, meus irmãos, não é apenas aquilo que acontece dentro da casa religiosa. Os poucos momentos em que estamos a serviço, seja na casa religiosa na qualidade de assistente, seja na qualidade de orientador, seja na qualidade de trabalhador, esses momentos são ínfimos perto do nosso dia a dia. Vamos à casa religiosa uma, talvez 2 vezes por semana, passamos 1 hora e pouquinho, e as outras 24 horas de cada dia que compõem a semana, o que fazemos com ela? E ainda guardamos ranços de religiões dentro das quais estagiamos outrora,
de que, ao fazermos essa permuta, essa troca, de 1 hora dentro da casa religiosa por semana, nós temos o salvo-conduto para fazermos todo tipo de atitude equivocada fora da casa espírita nas outras horas de todos os outros dias da semana. Essa é a pura realidade. Começamos a semana na casa religiosa e aquilo é como se tivesse nos dado a permissão para que nós fizéssemos qualquer coisa fora. Afinal de contas, já passamos 1 hora dentro da casa religiosa e não é bem assim. Esse terreno de faroeste, essa terra sem lei, ela não existe, meus irmãos. Ela é uma criação de nossa indisciplina. E nós precisamos educar esses nossos pensamentos. Nós precisamos educar as nossas condutas. Nós precisamos interpretar que a casa religiosa, o ambiente religioso, não é a casa. A gente precisa acrescentar um U no meio dessa palavra. É a causa religiosa. É a causa espiritualizada. É a causa da obra do Cristo Jesus. E, portanto, a causa não tem hora, não tem lugar e não tem delimitação. Nós precisamos ser o nosso melhor em todos os momentos e em todos os lugares. Gosto muito de uma passagem de Francisco Xavier. Francisco Xavier é maravilhoso, extraordinário. Mas gosto muito de uma passagem de Francisco de Assis, que diz que nós devamos ter muito cuidado e atenção com as nossas atitudes, pois pode ser através das nossas atitudes que os nossos companheiros de jornada, as pessoas com quem nós convivemos no dia a dia, ou mesmo que seja eventual ou fortuitamente, tenham ainda a esperança de que o Evangelho do Cristo Jesus vive e é realizado no dia a dia. Portanto, se nós entendermos essa passagem ao pé da letra, nós podemos nos considerar como apóstolos do Cristo atuais. E esses apóstolos do Cristo atuais, que todos devemos ser, são aqueles que realizam o Evangelho do Cristo Jesus em toda e qualquer circunstância. Na ligação telefônica, na fila do banco, na fila do supermercado, no trânsito, no convívio com os demais, nos elevadores, nas ruas. Não há lugar em que o Evangelho do Cristo Jesus não tenha lugar. E o lugar do Evangelho do Cristo Jesus é todo o tempo, é toda hora e é em todo instante. E quanto mais praticarmos este Evangelho, mais teremos a capacidade de compreender que este modo de realização, este modo de viver, este modo de existir é o modo que mais facilmente nos trará a tão sonhada felicidade. E, meus irmãos, somos feitos do amor do Pai com o único objetivo de sermos felizes. E nenhum de nós é feliz se não usar este manual da vida, que é o Evangelho do Cristo Jesus, em todas as nossas atitudes. Bem, meus irmãos, essa foi nossa contribuição para o divulgar.net. Um abraço a todos.